pessoas! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim, espero que sim. Bora para mais uma aula de química. A gente continua estudando equilíbrio químico e hoje eu trago o assunto de hidrólise salina para vocês. Bom, uma definição que eu acho bastante simples, assim, bastante coerente e tal, de fácil compreensão, é esta aqui, ó. Hidrólise salina é o processo em que íons provenientes de um sal reagem com a água. Tá? Então o sal vai se dissolver na água, vai liberar os seus cátions e os seus ânions, e esses cátions e ânions podem eventualmente reagir com a água, certo? O que vai acontecer aqui? O cátion do sal vai reagir com a hidroxila da água. E o ânion do sal vai reagir com o íon H+ da água, certo? Sempre lembrando que no caso da água, desenhar, pegar tinta azul, né, porque representar melhor. Lembrando que a água a gente já enxerga ela a partir do princípio de autoionização que a gente definiu no equilíbrio químico como H+ e OH-. Ela fica o tempo inteiro em equilíbrio. Algumas moléculas de água se autoionizam e os íons voltam a formar a molécula de água, sempre numa concentração de H+, que é igual a uma concentração de OH-, para água pura, né, a 25 graus Celsius, de 10 a -7 mol por litro. Tá? Se a gente faz o menos o logaritmo desse valor, a gente tem que o pH, o potencial hidrogênio iônico, menos o logaritmo da concentração de H+, é 7. Né? Então, a ideia é essa. Né? O cátion do sal vai reagir com a hidroxila da água, então ele pode capturar essa hidroxila e com isso diminuir a quantidade desses íons, ou o ânion do sal pode reagir com o íon H+ da água, então ele pode capturar esses íons H+ e pode causar uma eventual diminuição na concentração desses íons, certo? Então, para começar a entender esse assunto, a compreender, eu separei essa imagem aqui que mostra uma aplicação de carbonato de cálcio numa lavoura, não sei do que, assim, parece um processo bem inicial aqui de plantio, não tem muda ainda, provavelmente está preparando o solo para receber, que vai receber algum tipo de vegetal ali e tal, vai plantar toda essa área aí. Os vegetais precisam de uma condição de pH, de acidez do solo, que varia de espécie para espécie. Tomate, soja, sei lá, né? Não estudei agronomia, né, cara? Mas tipo, a acidez do solo é uma coisa que influencia bastante no crescimento e no desenvolvimento de uma planta. E, eventualmente, o pH do solo pode não ser compatível com aquilo que uma pessoa quer plantar. E, para isso, com isso, entram alguns compostos que podem ser usados para corrigir o pH. Normalmente a galera costuma usar esse termo, né? Fazer. Aqui eu fiz o R manuscrito e daí fiz o R de outro tipo, né? Aí não, né? A correção do pH ou correção da acidez do solo. É por meio do uso de algumas substâncias, normalmente de caráter iônico. Normalmente não, de caráter iônico, né? Substâncias iônicas para promover essa correção. E uma correção que pode ser feita é a diminuição da acidez usando carbonato de cálcio, que é o principal constituinte daquilo que a gente conhece como calcário. Beleza? Então essa substância aí é um insumo bastante utilizado, ele pode diminuir a acidez do solo, ele pode aumentar, pode elevar o pH. Quantitativamente falando, né, ele pode elevar o pH do solo. Então por que ele pode fazer isso? Antes de continuar, deixa eu fechar minha janela que eu estou com um pouco de frio, só um minuto. Aí, voltei. Então, por que o carbonato de cálcio consegue promover essa diminuição da acidez do solo? Então, o carbonato de cálcio, fórmula CaCO3, ele é composto pelos íons cálcio e os íons carbonato.
Ca2+, e CO3, 2-. Esse sal não é um sal considerado muito solúvel em água, mas eventualmente alguns íons serão liberados no meio aquoso, né, no meio ali do solo que tem água, né, então esses íons vão interagir com a água, né, que a gente sabe, por meio do equilíbrio, ela é H+ e OH-. Esses dois íons ficam dissolvidos na água, então ficam lá em equilíbrio no estado aquoso, a água líquida, né, e o carbonato de cálcio, que era sólido, fica aquoso também. Aí o que pode acontecer aqui? Mudar a cor da tinta da caneta. Os íons Ca2+ podem começar a interagir com os íons OH-, vindos lá da molécula de água, né? Eventualmente, duas hidroxilas podem interagir e fazer ligação com um íon cálcio. Poderiam, né? Fazer uma ligação, fazer uma interação e fazer uma ligação iônica ali. Ficaria assim, né? Cálcio 2+, mais 2OH-, que é o hidróxido de cálcio, CaOH2. Tá? O hidróxido de cálcio é uma base, considerada uma base forte. Tá? Embora ele não seja muito solúvel, né? Ele tem uma solubilidade, mas ele não é muito solúvel. Ele, por ser uma base forte, ele libera suas hidroxilas 2OH-. Certo? Então não faz muita diferença eu escrever essas reações, né? Na verdade, esses íons interagem entre si, mas e formam uma base, né? Mas como essa base que foi formada é forte, ela vai sofrer uma ampla dissociação, vai liberar bastante dos seus íons OH-. Né? Então, quando for assim de formar uma base forte, eu não preciso juntar os íons. Eu simplesmente posso escrever aqui, né, cálcio 2+ e 2OH-. Certo? Vou traçar aqui, fazer um tracinho. Aqui eu já usei quase todo o espaço, né? Calma aí, deixa eu apagar. Tá, vou fazer aqui. Aí o que pode acontecer também, né? O outro efeito. Esses íons carbonato que estão ali no meio aquoso podem eventualmente interagir com dois íons H+. Dois H+ interagem com um CO3 2-. Para formar ácido carbônico, H2CO3. Certo? O ácido carbônico é um ácido fraco, né? Primeiro, ele é um ácido fraco. E ele, além de ser um ácido fraco, de não liberar muito seus íons H+, ele é um ácido instável que se decompõe em água e CO2, água e gás carbônico. Tá? Ou seja, aqui durante esse processo está ocorrendo a formação de uma base forte, eventualmente, e de um ácido fraco. Quando a gente compara as forças desses dois, fica evidente que o caráter da solução vai ser um caráter básico. A solução resultante apresenta caráter básico, ou seja, o pH, quando eu dissolvo carbonato de cálcio na água pura, o pH de uma solução, né, que seria formada de carbonato de cálcio dissolvido na água, é ligeiramente maior do que 7. Certo? Então, por que isso acontece? Porque os íons OH- ficam livres, né? Os íons OH- ficam livres e o H+ com o CO3 formou ácido carbônico,
formou um ácido fraco, certo? O íon cálcio se mantém livre na solução, então eu não preciso escrever ele aqui na minha equação, né? Ele não é um íon que afeta o pH diretamente, né? Quem afeta o pH diretamente é o íon H+, e o íon H- do KW da água. Então, como ele fica livre, eu não preciso escrever o íon aqui, né? O íon metálico, o cátion do sal, né? Então, o que eu vou escrever aqui do outro lado? Eu vou escrever a ação que foi feita quando o íon carbonato se encontrou com a água. Quando ele se aproximou da molécula de água, que já estava se ionizando, né, ele capturou 2 íons H+, né, e com isso houve a formação de íons OH-. Né? Cada carbonato captura aqui 2 hidrogênios. Né? Então, teria que balancear aqui. Tem 2 aqui, e tem 2 aqui. 2 águas. Sim, né? Porque aqui viriu 2. Certo? Então, essa seria a equação de hidrólise do carbonato de cálcio em água. Né? Obviamente que é em água, porque é hidrólise, né? Beleza? Então a ideia é essa. Quando a gente for olhar para uma dissociação de um sal, a gente vai enxergar isso como uma possibilidade de interação entre os íons do sal e os íons H+ e OH- que estão presentes naturalmente devido à autoionização da molécula de água. Então, essa visão assim é algo que, claro, precisa ter bastante imaginação, mas é uma coisa muito louca, assim, é uma brisa. Porque, você está compreendendo como que funciona a interação de coisas muito pequenas, que são os átomos, ionizados nesse caso, e essa alteração, essa interação é responsável por mudar uma característica da água, né, no caso de onde ela está presente, por exemplo, do solo, que influencia diretamente, por exemplo, no crescimento de vegetais, tá ligado? Tipo, mano, para se você domina isso e como se manipula essas interações, essa mudança de característica, você consegue ter uma vantagem, obter uma vantagem caso você queira fazer o plantio de algum tipo de cultura, né? Então isso é muito interessante e é muito útil, cara, não só para o meio da agricultura, mas como vários outros, eu poderia ficar dando exemplo aqui. Mas vamos lá, vamos focar então em como identificar e montar as reações de hidrólise dos sais. Para fazer isso, você precisa saber a fórmula do sal, né? Senão fica difícil. Então, o hipoclorito de sódio, que está presente, devia ter colocado uma imagem aqui, mas não tem problema. O hipoclorito de sódio está presente na água sanitária, né? Agora a gente está ouvindo falar bastante no hipoclorito de sódio, né? Porque ele é recomendado para fazer a desinfecção de pisos, tal, lugar que tem azulejo, né? Enfim, em diversas superfícies, né? E tem eficiência para matar o coronavírus, né? Mas o hipoclorito de sódio é formado pelo sódio e pelo hipoclorito, que é esse ClO, né? O que vai acontecer aqui? O hipoclorito de sódio, quando se dissolver na água, vai liberar os seus íons, certo? Na e Cl-. E lá, né, quando se dissolver na água, ele vai encontrar os íons H+ e os íons OH- que a água já liberou. O que vai acontecer aqui? O cátion do sal vai interagir, vai fazer ligação com o ânion hidroxila. Então, eu poderia escrever Na+ e OH-. É claro que aqui formaria o hidróxido de sódio,
Só que o hidróxido de sódio é uma base forte, solúvel em água, bastante solúvel em água. Então, na verdade, ele não fica na forma de NaOH, ele fica de fato dissociado. Eu posso eliminar esse NaOH do meio aqui. Fica ali dissociado. Nesse caso, a gente diz que o cátion não sofreu hidrólise, né, porque ele não reagiu com o íon da água, ficou de boa. O íon H+, eventualmente vai interagir com o ânion do sal, que nesse caso é o íon hipoclorito, ClO-. Quando eles fizerem a ligação química e interagirem, eles vão formar o HClO, que é o ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Esse ácido é um ácido fraco. É que eu esqueci de escrever que a base é forte, né? Escrever base forte. Base forte versus um ácido fraco. Em comparação à força, a base forte ganha do ácido fraco. Então, o caráter observado aqui desse sal é um caráter básico. O hipoclorito de sódio consegue fazer o aumento do pH, né? Quando a gente dissolve esse sal na água pura, né, a 25 graus Celsius, o pH fica maior do que 7. Assim, se você quiser escrever a equação de hidrólise para o hipoclorito de sódio, você pode fazer assim: escreve os íons, tá, que ele libera quando dissolve na água. Esse aqui você escreve mais água. E daí lá do outro lado você vai escrever o que aconteceu nesse processo. No caso aqui, ó, o Na+ ficou perto do OH-, mas eles não ficam juntos, né? Eles se dissolvem. E o H+ e o ClO- formaram HClO. Como o íon sódio aparece dos dois lados da reação, a gente não precisa escrever esse íon aqui. A gente pode até dizer que ele é o íon espectador, ele fica só observando a reação química, né? E daí fica só ClO- mais água, formando hidroxila mais HClO. Então fica evidente que quando esse sal se dissolve na água, ocorre um aumento, ocorre uma liberação, na verdade, de íons OH-. E se a gente sabe que o pH é dependente das concentrações de H+ e de OH- que tem em uma solução, se a reação química que está acontecendo aqui está promovendo a liberação de OH-, vai começar a aumentar essa concentração aqui, né? E isso vai desestabilizar, não, mas vai variar o pH, né? Vai variar o valor de pH daquela solução, né? O hipoclorito de sódio tem a capacidade de aumentar o pH de uma solução, beleza? E essa que é a ideia principal. Aqui tem o cloreto de amônio também, posso fazer aqui rapidamente, ó. O cloreto de amônio é formado por amônio e por cloreto. Então, ele vai interagir lá com a água. É até legal de fazer isso daqui, velho. Quando você pega o jeito assim, velho, hidrólise salina, você fala, nossa, mano, isso aqui pode crer, tá ligado? É só fazer tum, tum, ó. Troca os íons, H+ com Cl- é HCl. Só que o HCl é um ácido forte que se ioniza bastante, né? Então, na verdade, ele fica na forma de H+ e Cl-. Né? Você visualiza isso, você sabe que o H+ e o Cl- são dois íons separados, mas você também sabe que quando eles ficam juntos, eles formam o HCl. Só que eles ficam juntos por pouco tempo, porque a ideia é que eles fiquem separados, visto que ele é um ácido forte. Isso é muito massa. Aí, o amônio vai grudar na hidroxila e vai formar uma base fraca muito especial, que é o hidróxido de amônio, né? Ele é uma base que você vê que não tem metal, né, na estrutura, e as bases são compostos iônicos, né? Na verdade, ele é formado pelo íon amônio,
É uma base fraca, mas é uma base solúvel. Acho que, se não me engano, ele é a única base solúvel que é fraca. Isso, é a única base solúvel que é fraca. E além disso, tem o esquema que, quando ele reage com a água, ele pode se transformar em amônia. Quando ele reage com a água, não, né? Ele pode se transformar em amônia e água. Assim como, eventualmente, a amônia e a água podem se transformar em hidróxido de amônio, porque isso acontece por um equilíbrio químico. Mas a gente consegue perceber que formou aqui um ácido forte. Se você não sabe ainda que o ácido clorídrico é um ácido forte, então você precisa estudar mais. Não tem esquema, cara. Ácido clorídrico é um ácido forte. O hidróxido de amônio vai. Esse daqui, às vezes, a gente esquece mesmo. Ele é uma base fraca. Base fraca, o ácido forte ganha da base fraca. Então, ele é um sal que tem caráter ácido. Ele consegue aumentar a acidez do meio. Ele consegue promover a diminuição do valor do pH. Quando a gente dissolve cloreto de amônio na água, a gente observa que o pH fica ligeiramente menor do que 7. Beleza? Cloreto de magnésio, isso aqui acho que fica para vocês praticarem, né? Faz aí, tenta fazer, né? Ele é usado, por exemplo, para coagular as proteínas do leite, para quem quer fazer queijo, principalmente queijo vegano, assim, de soja, cara, né? Para fazer isso, normalmente a galera, para fazer esse queijo, normalmente a galera bate a soja no liquidificador com a água, e daí precisa de algum agente que coagule, que puxe, que diminua a solubilidade dessas proteínas e de vários compostos ali que tem, e dessa forma esses compostos, essas substâncias vão precipitar, né, e tal, daí seca e tal, põe no pano, faz o queijo, né? Essa é a ideia. Então você vê que loucura, cara, você dominar essa técnica. Isso acontece devido a um fenômeno que nós compreendemos atualmente como hidrólise salina, certo? Pois bem, aí por que eu coloquei? Ah, sim, eu coloquei esses daqui, ó, porque eu estou fazendo um exemplo de sal com caráter básico, aqui, né? 2 exemplos, né? Se contar o carbonato de cálcio. Estou fazendo um exemplo de sal de caráter ácido. 2 exemplos, esse aqui fica para você. E daí esse daqui, ó, nitrato de sódio. Nitrato de sódio e NaNO3. Ó, o que vai acontecer aqui? Todos os sais de nitrato são solúveis. Então isso daqui se dissolve e forma Na+, e NO3-. E esses íons vão interagir com as moléculas de água. E os íons, né, H+ e OH-. O que vai acontecer? Na+ com OH-, que é só trocar, não tem assim o que dizer, nossa, que tipo de aumentar a dificuldade disso daqui, sabe? A dificuldade principal é saber a fórmula do sal, mas fazer a troca aqui, ó, é só pegar o cátion do sal e a hidroxila da água e saber que o hidróxido de sódio é uma base forte, solúvel, então ela se dissocia, fica na forma dissociada. E o H+ e o NO3- vão interagir. Só que eles iam formar o ácido nítrico, que é um ácido forte, que se ioniza bastante também, solúvel em água. Então, na verdade, ele fica na forma ionizada aqui, ó. O ácido nítrico é um ácido forte. Então, no caso de uma base forte, um ácido forte, não vai haver mudança de pH. Ah, não muda o pH do meio, né? Tipo, não adianta você colocar ali porque o ácido formado neutraliza a base com a mesma intensidade, né? Com intensidades semelhantes ali, né? Em comparação, né? Então, não muda o pH do meio. Claro, a não ser que um dos íons precipite, né? Forme ali uma, sei lá, né? Reagisse, interagisse de certa forma com alguma outra coisa ali, precipitasse, sei lá, houvesse uma reação química. Mas, de maneira geral, promovesse uma reação química, que eu digo, né? Se você jogasse dissolvesse esse sal na água que já tem outro sal dissolvido,
né? Daí esses sais poderiam interagir, esses íons poderiam interagir no meio aquoso e precipitar, mas estou falando exclusivamente do sal, né, sem reagir com outras coisas, né? Então, se dissolve ele na água pura a 25 graus Celsius, o pH se mantém igual a 7, beleza? Sulfato de potássio é um outro exemplo, né? Só que nesse daqui a única diferença é que a gente tem 2K+, né, por causa da carga do íon. A água aqui, H+ e OH-. Eu devia ter pego uma água, cara, minha garganta já está muito seca. Mas vamos lá, agora eu não vou parar de falar aqui. Bom, então os 2K+ vão interagir com o OH-. Precisa de 2 hidroxilas aqui para fazer essa interação, né? Então a gente teria 2K+ com 2 OH-, formando o KOH, o hidróxido de potássio, que é uma base forte, solúvel em água. Então ela se dissocia, é uma base forte. E o sulfato pode eventualmente interagir com 2 íons H+. E seria formado o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, um ácido forte, solúvel em água. Então ele se mantém muito ionizado, é um ácido forte. Beleza? Note que precisa de 2 águas aqui, né? Não esqueci de balancear. Então, sendo assim, o sulfato de potássio não promove mudança de pH. Né? Na água pura, a 25 graus Celsius, o pH vai manter 7, beleza? E para finalizar essa parte, o hipoclorito de amônio é um caso que a gente vai ter a única situação que ainda não foi vista, né, até agora. Então vamos lá, o que você tem que fazer aqui, né? O amônio pega o OH- e forma hidróxido de amônio, que é uma base fraca. É uma base que não sofre muita dissociação. Base fraca, então fica na forma de NH4OH. E o H+ vai pegar lá o ClO-. H+, vou apagar aqui, né? E o H+ pega o ClO-, né, para formar o ácido hipocloroso, que é um ácido fraco. Um ácido fraco. Quando é base fraca e ácido fraco, depende. A mudança de pH do meio vai depender do quê? Da constante de ionização do ácido e da constante de dissociação da base. Quem tiver o maior valor é o que vai ganhar, não, mas vai se destacar também, não. É o caráter que vai ser acentuado aqui, né? Então, se o Ka for maior que o Kb, aí o ácido é mais intenso, né? Se o Kb for maior que o Ka, aí a base é mais intensa. Aqui eu não separei os valores de Ka e Kb do ácido hipocloroso de hidróxido de amônio, então se você quiser pesquisar aí, né, fique à vontade. E para finalizar, né, esse assunto tem conta também, né, tem cálculo, porque se é equilíbrio químico, a gente pode definir uma constante de equilíbrio, né? Todos esses fenômenos aqui que eu mostrei para vocês, na verdade, eles ocorrem com seta de vai e vem, né, porque ocorrem em equilíbrio químico. Então, vocês vão me perdoar, eu vou até voltar aqui para arrumar. Então, tem constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio é a constante de hidrólise, que a gente chama de KH, H de hidrólise, né? Já tem as fórmulas definidas, né? E essa constante, é claro, você sabe que ela vai expressar para a gente o quão favorável é a reação de hidrólise, né? Quanto maior o valor da constante, quer dizer que mais está sofrendo hidrólise o sal, né? Mais a gente tem produto sendo formado.
né? E daí tem já as situações pré-definidas. Se formar base forte e ácido fraco, o ácido fraco tem uma constante de ionização. Então daí você faz essa fórmula. Constante de hidrólise é igual a constante de ionização da água, 10 a menos 14, e o Ka depende do ácido formado. Cada ácido tem um valor de Ka. Se for o contrário, se for base fraca e ácido forte, aí a base fraca vai ter um Kb. Então daí só muda o denominador. Se for base fraca e ácido fraco, aí você multiplica ali embaixo, pelo Ka e pelo Kb. E se for base forte e ácido forte, a gente diz que o sal não sofre hidrólise. Então não tem por que calcular uma constante de hidrólise, né? Fica sem a fórmula, ok? Pois bem, galera, então daí para finalizar, tem esses exercícios, né? Eu vou fazer, por exemplo, aqui a letra A desse exercício, do exercício 1 da apostila, e daí a B e a C ficam para vocês, e a 2 eu te esqueci de tirar a resposta aqui, mas é bom para você pensar, né? Então eu quero saber as constantes de hidrólise desses sais. Vamos lá. NaNO2 vai ser Na+, e NO2-, que vai interagir com, vou colocar aí a setinha de equilíbrio aqui, né? Com H+, mais o H-. Então, o que vai acontecer aqui? O Na+, vai interagir com o OH- e vai formar NaOH, que se dissocia em Na+ e OH-. Então, uma base forte. Legal. O íon H+ e o NO2- vão interagir e vão formar o ácido nitroso, que é um ácido de caráter nem forte nem fraco, ele é moderado. Eu sei isso porque eu faço o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, 2 menos 1. Então eu vou escrever assim, ácido moderado. A base forte ganha do ácido moderado. Então, o caráter desse sal é básico. E o KH, para ele, vai ser o KW, 10 a menos 14, dividido pelo Ka do ácido, que aqui é 7 vezes 10 na menos 4. Né? Para fazer essa conta, se você preferir, pode expressar em fração, né? Aqui em cima é 1 vezes 10 a menos 14, então 1 dividido por 7, que multiplica 10 elevado a menos 10, é a constante de hidrólise para esse sal. É 0, alguma coisa aqui, né? 0,1, 4, 0,14 vezes 10 na menos 10, tá? Se eu não errei a conta aqui agora que eu fiz de cabeça. Beleza, gente? Então, essa é a ideia. Tentei fazer, tá? Essa é a letra B, a letra C. A 2 é justamente o que eu mostrei ali no slide lá da imagem, né? O carbonato de cálcio. Mas é legal fazer aqui a hidrólise desse e desse para ver o porquê que eles não podem ser utilizados. Né? Esse tipo de questão cai no Enem, cai no UFPR também. E o resumo aqui, galera. A hidrólise salina pode gerar soluções ácidas, alcalinas ou neutras. Então daí vai depender da formação de base fraca, ácido forte e tudo mais. Depende, é só fazer a comparação. Aqui eu coloquei também o que ela pode fazer numa solução. E aqui as fórmulas que a gente usa para cada uma das situações. Tem que praticar para conseguir reconhecer quando a base é fraca, quando o ácido é fraco e quando ambos são fracos ou moderados, né? Beleza, gente? Acho que é isso. É isso. Beleza, então. Logo mais a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Valeu, é nóis. Fui!